Queridos e amados, eu quero convidar você a refletir comigo um pouquinho. Preste bem atenção em algo que nós estamos vivendo, que está acontecendo conosco agora, nesse período, nesse tempo. A impressão que temos é que a verdade agora ela está cada vez mais próxima. Basta alguns minutos de navegação pela rede social, pelo YouTube, e jogar algumas palavras-chave na barra de pesquisa e de repente você tem na palma da sua mão, na tela da sua televisão, do seu smartphone ou do seu computador, uma avalanche de informações. Informações essas com aparência de verdades absolutas, com sensação e gosto de verdades, de benefícios. Parece que agora os problemas acabaram. Afinal de contas, está todo mundo trazendo à tona algum assunto em uma capa de vídeo onde se vislumbra a tentação de dar um clique e olhar a novidade que algum irmão está trazendo no seu canal e a informação nova, as novas denúncias, as novas teses, as novas teorias. E quanta coisa de verdade, devo confessar que são boas, quantas coisas verdadeiramente e que estão acontecendo são de fato um benefício. Mas eu quero falar para você, com a introdução nessa fala que vou começando aqui com vocês, eu quero convidar você a mergulhar um pouquinho mais fundo, sair da superfície, sair do raso. Eu quero que você olhe para o crente que você é hoje, você frequentador de YouTube, você frequentador de canais, você seguidor desse e daquele outro, você que agora entende-se por pessoa que está começando a subir degraus de conhecimento, de sabedoria, de aprendizado, de novidade. Você que está com a sensação de liberdade, a sensação de estar experimentando o ato de ser livre. Você que está com a sensação de que se libertou do sistema. Você que está com a sensação de que está voando como um pardal. Você que porque aprendeu a fazer navegação, aprendeu a dar cliques, aprendeu a jogar palavra-chave e com isso você navega pela avalanche de informações sem filtro, de gente falando diversas coisas. Sobre a igreja, não é sobre isso. Eu não estou não estou pontuando sobre se é igreja, se não é igreja, se é ministério, se não é ministério, se é contra, se não é contra, se é a favor ou não, se é crítico, se não é, se é defensor, se não é. Eu quero que você entenda, e eu estou te convidando a refletir sobre se isso realmente é um benefício. A gente vai conversando com alguns crentes por aí e a gente percebe até pelo nível de comentários, não só no meu canal, mas nos canais de pessoas que eu também acompanho. E muito embora a sensação de conhecimento crescente, de verdades surgindo, o que a gente vai tateando nessa nebulosa de informação do mundo das informações, da inteligência coletiva, da suposta inteligência coletiva que agora os crentes têm, que agora as pessoas do ciclo social padrão, independente de serem crentes ou não, pensam estar adquirindo. O que eu percebo, eu quero depois disso falar para você uma coisa.
eu percebo a praga do politicamente correto adentrando todas as frestas e todas as brechas de universos de existência, de comportamento, de social que ela pode penetrar. Eu vejo que a praga do politicamente correto, ela é quase como se fosse uma fumaça e é inevitável e é impossível freá-la, impossível que ela entre no teu aposento, porque ela passa pelas frestas das portas, ela passa pelos buracos da fechadura. Olha, do que eu estou falando? Quem sabe o que é a praga do politicamente correto? Existe um filósofo brasileiro chamado Luiz Felipe Pondé. Eu, como sou ávido leitor de diversos tipos de assunto e também navego bastante pelo mundo da filosofia, eu leio bastante as escrituras e leio outras leituras também, faço exercício de leitura em muitos temas. E o Luiz Felipe Pondé, ele tem um livro que já é até um pouco antigo, chamado O Politicamente Correto. Ele aborda sobre o politicamente correto. E o que é o politicamente correto? Ele faz uma narrativa abordando esse comportamento mimizento que, inclusive, essa expressão que se usa muito hoje falando de mimimi, parece ter surgido de uma das suas dissertações, em entrevistas e aparições na TV, aparições nas redes, aparição nas mídias. Hoje fala-se muito em mimimi. Nós estamos vivendo numa sociedade que é cheia de mimimi. E o mais extraordinário sobre refletir sobre isso é que quem conhece esse conteúdo desse livro, quando você lê aquele assunto, parece que é assunto do que está na sociedade, mas que parecia que era só do universo lá fora, fora das igrejas. E o que eu tenho observado hoje em dia? Assistindo os diversos canais pelos quais eu sou inscrito, navego, pesquiso, estudo, observo e vou explanando, vou ali analisando. E o que eu percebo? Eu percebo que a praga do politicamente correto entrou no seio do evangelismo, dos evangélicos, dos crentes, dos servos. Isso, ele não dá para saber nada como isso surgiu. Mas uma coisa eu posso afirmar: esse acontecimento, esse comportamento, essa novidade, essa praga, ela ganhou muita força nesse período de pandemia. E agora nesse período de sensação pós-pandemia. A gente percebe o patrulhamento geral, é um patrulhamento geral do comportamento do crente, do comportamento do aprendiz, do comportamento do discípulo, do comportamento do servo, como você quiser dizer. Alguns se sentem servo, outros dizem ser discípulos, e não importa. Eu estou falando de um grupo que abrange os interessados pelo Evangelho, independente da denominação. E esse fenômeno não diz respeito somente ao universo e ao grupo de pessoas da CCB, como eu o sou ainda. E a gente vai observando que isso está em todas as crateras, em todas os grupos, em todos os ciclos sociais evangélicos. A gente percebe que esse patrulhamento ele perdeu o limite. Há lá o grupo, falando aqui de nós da congregação, há lá o grupo de pessoas pró-CCB fazendo o politicamente correto até sem perceber. Pessoas doutas e indoutas, porque é uma multidão de canal, uma multidão de influencers que tem surgido. Gente que não sabe nem falar, mas também é influencer. Gente que não sabe nem escrever e coloca até o título do vídeo errado, escrito errado,
faltando letra ou com português totalmente incorreto, mas o importante é colocar logo lá, porque afinal de contas precisa do clique imediatamente, o mais rápido possível, precisa acender, precisa de ascensão logo ao disparo, ao número de inscritos, ao número de visualizações. Um monte dessas pessoas não se entrevistadas nem admitem e algumas não é por causa de maldade, é porque nem percebe que só estão fazendo o que fazem aqui por interesse totalmente pessoal. Tem um grupo que se diz defensor do Evangelho, defensor de Jesus, defensor de Deus, defensor da palavra, defensor da Bíblia, defensor da igreja. E o conteúdo ele já verteu ramificações e abrangências e adendos e já foi customizado e costurado tanta coisa que fugiu do propósito natural. E a pessoa não percebe ou percebe também, já faz vista grossa para isso, afinal de contas ele está motivado pela quantidade de link, de visualização, de cliques, de likes. E o que está acontecendo com a turma, que parece estar fazendo um bem gigantesco para a sociedade, um bem gigantesco para a Irmandade, um bem gigantesco para geral, o que acontece com essa turma é praticamente o que retrata numa série que tem na Netflix chamada Black Mirror. Essa série Black Mirror tem um episódio onde uma jovem é mostrada ali vivendo o drama da preocupação com a aprovação de geral, o clique, o acompanhamento nas suas vidas, onde a vida das pessoas ela é medida e a qualidade da sua vida, a qualidade das suas escolhas, a qualidade do que você faz, a fonte de corrente de pensamento ela é motivada por cliques e likes e aprovações e estrelas. Hoje em dia é isso que está acontecendo. Quase que de forma profética, muito embora é só um conteúdo da Netflix, parece estar acontecendo como se fosse o cumprimento de uma profecia. Os crentes se comportando como se fossem aquela atriz naquela representação, naquela atuação no episódio de Black Mirror. Eu deveria até ter pesquisado para colocar o nome do episódio para quem quiser assistir, mas depois pesquisem lá, jogar no Google, aí vai aparecer o nome do episódio, o nome da série, e quem quiser pode fazer sua pesquisa. No entanto, pelo menos o que eu estou falando é real, está lá para quem quiser ver. E o que a praga do politicamente correto está trazendo de benefício para o povo de Deus? Nada. O que surgiram e que traz a sensação de poder, de novidade, de empoderamento, de abrangência, de libertação do sistema, é tudo, de certa forma, surreal. Pessoas que agora patrulham os pregadores, pessoas que patrulham o comportamento dos grupos que se subdividem dentro da igreja, os grupos de oração, é o grupo dos inavulso, é o grupo dos visitador, é o grupo das pessoas que fazem, que levam cesta básica, outros que levam marmitex, e o grupo dos que não fazem nada, e o grupo dos que critica, cada um patrulhando o comportamento do outro. E isso digo dos que estão inseridos nesse universo, que inclusive eu também faço parte. Sempre me sentindo muito mal com o que a gente vai vendo, porque eu percebo mais de forma mais trágica do que benevolente. É necessário um certo feeling. Se eu falar isso, vai parecer que eu estou sendo prepotente, parecendo que eu tenho feeling e os outros não têm. Mas Paulo diz assim: aquele que discerne de ninguém é discernido. E devemos fazer análise, o discernimento
é o ato de analisar, de checar, de perceber, de ter um radar espiritual para notar o que é pregação vinda de Deus, o que não é, o que é espiritual, o que não é, o que é benefício, o que não é. Mas as pessoas perderam o filtro, as pessoas estão de mente cauterizada, de forma já num nível um pouco crônico, não conseguem mais perceber os prejuízos que certas coisas trazem. Parece que a sensação que tem é de que alcançaram um grande benefício, estão libertas agora, mas na verdade estão libertas cada vez mais para fazer mal. Isso que eu estou falando serve para todo mundo? Não. Tem gente inteligente, tem gente espiritual, tem gente que filtra o que está fazendo e o que está falando e filtra até o que está ouvindo. Mas o danado é que a maioria dos que vem buscar informação nesse universizinho aqui, onde a gente faz esse trabalho que eu estou fazendo e outros fazem também, eles não têm esse filtro, não têm esse entendimento. E como está escrito lá em Coríntios, 1 Coríntios, salvo engano, capítulo 8, onde fala da ciência, onde fala das coisas sacrificadas aos ídolos e o comportamento de quem come ou não come isso. Ali Paulo aborda, Paulo vai dizer para o crente a respeito, Paulo vai dizer para nós assim: se você tem ciência e come do que é sacrificado ao ídolo, você bem sabe que o ídolo nada é, que o poder dele não te influencia e que pela tua ciência isso não te faz mal, porque você, afinal de contas, a tua ciência é uma libertação. Mas se o fraco vê você que é ciente, participando, e pela tua ciência o fraco, por ter consciência prejudicada, ele se desviar do caminho ou se ver prejudicado por isso, você fica com o sangue e a alma daquela pessoa nas tuas mãos, se ele vier a pecar, se ele vier a se desviar, se ele vier a se prejudicar na presença de Deus. Mas parece que isso não importa para a maioria das pessoas que produzem conteúdo aqui. Está todo mundo batendo no peito e parece que estão trazendo para você algo autêntico, original, fervoroso de verdade, independente de ser crente ou não. São porta-vozes da verdade. As pessoas estão se colocando como porta-vozes da verdade, mas trazem uma enxurrada de problemas e enfermidades psicossociais para as pessoas com essa mente fraca que o apóstolo Paulo falou que tem em alguns no meio do povo. Ora, aí fica fácil. Será que a maneira de escapar dessa culpa quando nós prejudicamos alguém com a nossa fala é dizer que é problema da pessoa, afinal de contas a salvação é individual? É só isso? Não, nós carregamos responsabilidades. Nós devemos ser responsáveis pelo que fazemos e nós vamos ser cobrados pelo que estamos fazendo, falando, pela influência que temos sobre as pessoas. Eu quero com esse meu vídeo trazer reflexão, trazer você para um universo onde você filtra o que vai fazer, vai falar. Hoje em dia já tem pessoas, tem irmãos que eu sigo que vai falar, eu vi fazendo react, ou análise dos vídeos dos hinos avulsos. O irmão Eduardo, um irmão que eu admiro, eu já indiquei o canal dele para diversas pessoas. Estou mencionando ele com muito respeito, saldo ele aqui com a santa paz de Deus, mas precisa entender o sentido ou o universo de vivência dessas pessoas. E não só pelo fato do conhecimento que temos, fazer uma análise com a base do que nós trazemos, do que nós carregamos de conhecimento.
Eu vi ele fazendo o vídeo, eu quero dar um exemplo, sobre um hino avulso, que eu penso ser até do Maurício, eu não tenho certeza, chama-se O Orgulho de Deus. E ele enfatizou, e não é para menos, que ninguém é o orgulho de Deus a não ser Jesus Cristo, e eu concordo. É verdade mesmo. Eu tenho totalmente consciência disso. Eu leio bastante, eu leio livros do Paul Washer, que enfatiza muito isso, que traz para o leitor uma substância na sua fala, na sua narrativa, que faz destacar Jesus Cristo com a importância que realmente ele tem para os salvos, para os que buscam a salvação, para os que creem nele como Salvador, autor e consumador da fé. No entanto, como eu também faço parte do universo das canções, dos hinos avulsos, das orações, e hoje em dia já nem frequento tanto e filtro muitos lugares onde eu vou, a fim de que eu não vá me constranger e nem constranger as outras pessoas, já que, de certa forma, eu não me sinto confortável com certas coisas que eu penso que parece que a mocidade curte bem mais. Eu já sou mais velho, então eu sou um pouco mais cauteloso, mais exigente. Mas sobre esse hino do Orgulho de Deus, muito embora parece, como ele disse, né, como o irmão Eduardo disse, que está falando do mimimi, é um mimimi de crente que fica se vitimizando, isso e aquilo, e que parece que estão tentando fazer o homem se sentir especial, sendo que o orgulho de Deus e quem é especial de verdade é Jesus. Não entender que esse hino e essa canção, o porquê dela foi criada, o porquê, o que ela quer dizer quando está falando do orgulho de Deus, muito embora a letra deixe isso muito bem expresso, mas não tentar, com empatia, entender o universo dos nossos irmãos de oração, dos praticadores do hino avulso, seja os que compõem, os que tocam, os que interpretam e os que representam nesse campo. Não ter tido essa empatia, eu acho que prejudica o fruto que a análise dele tentou trazer. Porque sempre que alguém que está em destaque falando, como eu agora estou, ou ele no canal dele, que tem muito mais relevância que o meu é pequeno e sempre tem pouca visualização, mas isso não me incomoda, eu estou em paz com isso. Espero que um dia tenha bastante visualização, espero que meu conteúdo ajude alguém e espero muito que não prejudique as pessoas, mas se prejudicar e eu puder consertar, vou consertar, vou voltar atrás se precisar. Mas o que eu quero dizer é, o não ter tido essa empatia foi ruim. Fez com que o fruto não fosse bom por completo daquele conteúdo. Afinal de contas, toda pregação ela agrada um grupo e desagrada outro. E eu acho que esse é o efeito colateral natural de tudo que se produz e apresenta para o povo. O meu também não vai agradar todo mundo. Eu estar falando dessa forma talvez não agrade todo mundo e talvez até deixe o irmão Eduardo chateado. Eu espero que não. Espero que ele tente entender o que eu estou querendo dizer. Mas essa canção, quando o irmão compõe, ele está tentando... Primeira coisa que eu quero falar sobre hino avulso, eu vou falar mais sobre hino avulso quando eu puder, é que o que é e por que existe e qual é a intenção desse sistema, desse conteúdo. Quando o irmão e outros que já falaram sobre o hino avulso falam, eles falam como se nós estivéssemos falando de louvor. O hino avulso, em primeira instância, ele não é hino especificamente limitando-se somente a louvar a Deus. Porque louvar a Deus, nós temos 480 hinos para louvar a Deus na igreja e eles bastam, eles resolvem, eles cumprem esse trabalho, esse papel, eles muito bem.
É a palavra de Deus cantada, como nós falamos. Afinal de contas, elas trazem ali muito sobre a Bíblia, sobre o Evangelho. É muito puro nessa parte, muito bacana. Muito embora eu nem goste de todos, também nem sou obrigado a gostar. Mas olha lá, os hinos avulsos, eles são uma ferramenta, eles são um composto para ajudar as pessoas que, ao contrário do que o irmão Eduardo falou, não são os mimizentos, são pessoas que estão em sofrimento. Existe no nosso meio um grupo de pessoas que estão em melhor entendimento, sofrem menos, porque quem alcança determinada maturidade sofre menos por determinadas coisas. Quem ainda não alcançou isso, ou de repente também está em algum prejuízo no campo da espiritualidade, sofre mais. Se nós sofrêssemos tudo igual, a mesma palavra, o mesmo assunto, a mesma canção resolveria o problema de todos com um mesmo sabor, como se fosse um remédio comum para a mesma doença. Mas o hino avulso não, ele não é um louvor. Ele não é uma coisa diretamente, a maior parte deles, não é um trabalho de composição para especificamente como hinário, para destiná-lo em louvor a Deus. Ele é para o trabalho da oração. Ele é para o exercício da oração. E o que é o hino avulso? O hino avulso é uma pregação cantada. Então, se é uma pregação, não se prega para Deus, se prega para o homem. Entende? Então, quem conhece esse universo dos hinos avulsos, ele sabe, e a maioria dos que participam disso deveriam saber. Se não sabem, vão saber através do meu vídeo. O hino avulso, ele é uma pregação cantada, por isso que na maioria das vezes ele está direcionado aos irmãos, sejam o grupo das irmãs ou dos irmãos, as almas e não a Deus. E por que isso? Porque é considerado entre nós por fé que isso é um instrumento de ajuda, de auxílio aos necessitados, aos que estão em sofrimento, aos que estão em prova. Porque uma prova, ela começa e ela termina. E não é mimimi. Tem gente que às vezes está num sofrimento, como eu já estive, como o irmão Eduardo talvez já esteve, e agora talvez está em outro nível e sofre bem menos por coisas que talvez no passado, no início, quando Deus chamou, sofria. Tá entendendo? Então o hino avulso, ele ajuda essas pessoas nesse momento, até que venha o amadurecimento, até que venha o crescimento, até que venha um momento em que a pessoa superou aquela dificuldade. É evidente que, e eu concordo com isso também, que tem gente que fica mal acostumada, mas afinal de contas o povo é multifacetado, o povo é problemático. O povo é um problema não só no meio desses evangélicos neopentecostais, como nós somos, na maioria das igrejas. O povo é um problema desde os primórdios, desde o início. O povo foi um problema para Moisés, o povo foi um problema para Josué, o povo foi um problema para os profetas, para os sacerdotes, para os juízes. O povo é problema. O povo é um problema para si mesmo. É um problema que Deus resolveu enviando Cristo. Só que ainda assim tem gente que está enferma, e por isso a palavra diz que Cristo veio para os doentes e não para os sãos. É evidente que, hoje em dia, já não somos mais, não é do jeito que a gente quer, nem do jeito que a gente imagina, nem tudo resolve para todo mundo, nem tudo tá bom para todo mundo. É verdade. É verdade que hoje a prática de culto é diferente da prática do passado. É verdade. Não dá mais para ser como era na igreja primitiva. Não dá. O povo de hoje é diferente. Alguém pode dizer, mas Cristo é imutável, Cristo não muda, então nós não precisa ficar adaptando, não, mas precisa ser estratégico. Dá para perceber que as pessoas são muito coerentes quando estão falando de como se comportou o pregador em tal pregação e fazem react, análise da pregação dele.
mais estão sendo insensatos ou insensíveis com relação, às vezes, ao que foi dito, sendo que já hoje em dia os pregadores e a pregação, elas têm o caráter do povo de hoje. Elas têm a identidade do povo de hoje. Tanto é que até a linguagem já mudou. A erudição de palavras já não conversa mais com todo mundo. Falar de forma erudita, como esse vocabulário considerado por muitos arcaico, eu acho nobríssimo, lindo. Eu gosto de literatura, mas nem todos gostam e nem todos nem a entendem. Tem momentos que nós precisamos fazer como Paulo disse, se fazer de louco para ganhar os loucos. Se você tem um vocabulário rebuscado, um robusto, e vai falar com uma pessoa que mal compreende a tua linguagem, é necessário se fazer de louco nessa hora. Se fazer de louco não é sair babando e literalmente se comportando como alguém que tem problema. Se fazer de louco, simbolicamente falando, como Paulo disse, ele usou uma hipérbole quando ele fala isso, é se fazer o que for necessário no momento em que você precisa atingir um povo. O locutor e o interlocutor precisa ter conexão entre eles. Afinal de contas, no culto de jovens não dá pra gente, pro cooperador de jovens, falar como os de adulto falam com os adultos, porque precisa ter linguagem apropriada. Isso se verte e se mostra real, necessário no universo dessas pessoas que estão em sofrimento também. No campo das orações, onde eu frequento bastante, vou buscar os parados quando sou convidado, vou evangelizar quando Deus me mostra alguma situação ou é trazido por alguém alguma situação onde precisa evangelizar e me convidam a fazer visita de evangelização, eu faço. E não estou falando isso para me gloriar, até porque ninguém sabe como eu faço isso, nem qual é a influência da minha pregação, do meu exercício nesses campos. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos compreender o trabalho de quem trabalha, como trabalha no campo de trabalho da seara espiritual. Porque só fazer julgamento sobre como o irmão pregou no Brás, como o irmão deixou de pregar, sobre como os irmãos cantam, se não cantam, o que estão cantando, e ficar de repente fazendo parecer que o máximo que fica evidente é que você alcançou o conhecimento, os outros não alcançaram. Mas olha, tem um recadinho para quem percebe assim, agora que pensa que está mais sábio, por causa dessa sensação de inteligência coletiva que vai tomando todo mundo que faz pesquisa aqui e dá um Google. Ou mesmo que você faça leituras profundas e análises profundas no universo dos livros. Não importa. O sábio de verdade, ele é pronto mais a ouvir do que a falar. Então não adianta também bater no peito e depois tentar arranjar argumentos de justificação para que você não é mais do mesmo, querendo dizer que você não é mais do mesmo, que você não faz parte do grupo desses que pensa que cai na inteligência coletiva. Eu quero te dizer que é necessário ter humildade, é necessário compreender o grupo social que é a grande massa, que é a maioria do nosso povo brasileiro, e deles muitos estão nas nossas igrejas, pessoas que às vezes não sabem nem falar e escrever o próprio nome, carimba só com o dedo lá, colocando o polegar para assinar documentos. Olha, esse mesmo grupo, independente de entender o que você já entendeu ou não, o que nós pensamos ter entendido ou não, o Senhor não vai deixar para trás. O Senhor não pretende, o Senhor não pretende, não é questão de pretender ou não. O Senhor não vai anular a salvação deles por causa da falta de conhecimento deles. Afinal de contas, o Evangelho chegou para os doutos e para os indoutos pela porção de fé que cada um tem no seu coração, na sua simplicidade.
Às vezes o teu conhecimento é como a oferta da viúva. O conhecimento de alguns é como a oferta da viúva. É só uma moedinha de conhecimento, enquanto outros ofertam poderosamente do poder aquisitivo que tem de conhecimento, estou falando, e ofertam com força o conhecimento. Mas o conhecimento de alguns é só a moedinha da viúva. E quanto vale a moedinha da viúva? Já que estamos comparando o conhecimento de alguns como uma moeda da viúva. Quanto vale? O Senhor vale muito. Quero terminar por aqui. Peço perdão se ofendi, não é a intenção. Mas eu quero convidar vocês para reflexão. Meu canal é para isso, é reflexão. Monta uma capinha, coloca ali um título. Quero poder atingir as pessoas com algo que talvez faça bem. Se não fizer bem, eu vou tentar consertar. Mas orando a Deus, eu vou buscar de Deus sempre ser aceito, como nós cantamos no hino 260. Vivo ansioso para ser aceito. Espero poder ser aceito. E creio que estou aceito na presença de Deus, porque Cristo morreu por nós. Termino aqui saudando a todos com a paz de Deus, pedindo que vocês compartilhem, comentem. O comentário é muito importante. Quiser, a gente vai discorrer sobre esse assunto e outros assuntos nos comentários. Se vocês quiserem uma live sobre algum assunto em algum momento, pode comentar lá e pedir que a gente uma hora entre ao vivo para poder discorrer sobre esse e outros assuntos. Mas por hora eu termino por aqui. Deus abençoe e a paz de Deus a todos.